Deus abençoe a todos vocês nessa tarde de uma maneira toda especial. E eu também vim correndo, estava atrasado, mas chegamos aqui e vamos meditar na palavra do Senhor nessa tarde, nesse dia lindo aqui em Camboriú, né? Estava chovendo e hoje deu um dia até bonito. Amanhã volta a chover de novo, mas nós teremos uma semana abençoada na próxima semana. Meus amados irmãos, eu quero falar sobre renovação espiritual nessa tarde. Há um texto que está no meu coração há alguns dias já, sobre renovação espiritual. É algo que nós precisamos na nossa vida cotidiana, renovação espiritual. E isso fala muito na vida do cristão, sendo renovado a cada dia, ele precisa ser renovado, cheio da graça, cheio da unção do Espírito Santo é necessário. Assim como a cada dia temos que limpar a nossa casa, a cada semana uma faxina, assim também a nossa vida espiritual. Devemos fazer de vez em quando uma revisão, né? O que é que estamos deixando para trás? O que é que deixamos de fazer necessário para que a presença de Deus continue conosco? A presença do Senhor é tudo na nossa vida. Ela é linda, é maravilhosa, é poderosa. A presença do Senhor é atuante. E nós não podemos perder a presença do Senhor. Como disse Davi, posso perder o trono, posso perder o cetro, posso perder tudo, mas não afaste de mim a tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. É algo que nós devemos preservar na nossa vida. E quero tomar por base um texto no livro de Jó, capítulo 14. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, me acompanhe, por favor. Jó, capítulo de número 14. Jó, capítulo de número 14, do verso 1 ao verso 9, diz assim: O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. E sobre esse tal abre os teus olhos, e a mim me faz entrar em juízo ou no juízo contigo. Quem do mundo tirará o puro? Ele diz, ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passarás além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como assalariado, tenha contentamento no seu dia. Porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Esses dois últimos versos é muito lindo. Jó capítulo 14, verso 8 e 9. Se envelhecer na terra sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. O homem como árvore cresce para vários lados, e nós não podemos deixar essa árvore morrer. Mas ainda que venha a morrer, diz o escritor Moisés, que é o indicado que escreveu o livro mais antigo, que é o livro de Jó, ele diz, ao cheiro das águas brotará, e dará raiz como uma planta. O mundo no deserto do Neguev, quando as águas derretidas do gelo das montanhas descem, aquele vale seco, árido, com pedras vermelhas, areias amarelas, ele começa a produzir flores, folhas verdes, ele começa a produzir um verdadeiro jardim, porque a água passou por ali, a vida passou por ali. Assim é o ser humano também. Nós crescemos para muitos lados, o lado da família, o lado da igreja, o lado do ministério, e o lado na busca de Deus, dos seus dons, da sua unção. Nós começamos a crescer, às vezes esquecemos de alguma coisa, às vezes negligenciamos, às vezes deixamos para trás algo que não deveríamos deixar. Às vezes, vamos falar bem o português, relaxamos em alguma área da nossa vida. Às vezes cuidamos demais da família e largamos a igreja. Às vezes cuidamos mais da igreja e deixamos a família de lado.
Às vezes o ministério é mais importante que o casamento. Às vezes as nossas agendas são mais importantes que nossos filhos e netos. E não deveria ser assim. E nós começamos a ter prejuízo na vida futura, na vida vindoura, ou na vida ministerial. Daqui a uns anos a gente começa a ter prejuízo. O que adianta eu ganhar uma cidade inteira e perder minha família? O que adianta eu ganhar um país inteiro e perder o meu casamento, né? Quantos obreiros frustrados hoje, quantos pastores hoje frustrados, porque tem um lindo ministério, tem um grande trabalho ministerial, são elogiados, mas você vai olhar lá no seu quarto, na sua casa, no seu casamento, é frustrante, é decepcionante, né? A gente vê Davi como um grande homem de Deus, né? Que derrota gigantes, que compõe hinos, né? Que adora ao Senhor, mas a sua família foi um desastre, né? A sua família foi um desastre. E digo para você que tem muitos hoje assim na nossa vida, no nosso meio religioso, no meio do ministério, que às vezes é frustrante, porque algum lado da nossa vida ficou para trás. Nós não crescemos como deveríamos crescer, nós esquecemos. Mas, além de tudo isso, existe um Deus que tem o prazer de nos renovar. Existe um Deus que tem o prazer de avivar a nossa vida e consertar nossos erros. Aí diz o escritor: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Mas esse Deus aqui não, lá daquilo que não vale nada, daquilo que está morto, daquilo que está esquecido, ele restaura e faz uma árvore nova. Uma coisa que me deixa sempre alegre na rede social, quando eu vejo, é a restauração de algo. Eu fico parado observando como tem pessoas que têm talento para restaurar algo, né? Algo deixado por alguém, jogado fora por alguém. Alguém joga fora porque não presta mais, não tem mais utilidade. E vai alguém lá e resgata aquela peça. Por exemplo, um carro velho, um carro antigo, né? Jogado lá no lixão da cidade. A pessoa vai lá, retira aquele carro e restaura ele, deixando lindo, maravilhoso. Eu fico encantado com aquilo ali. Aquilo fala muito comigo sobre a vida humana. Eu vi um rapaz numa praia desenterrar da areia da praia, que estava dentro da água, da areia da praia, um motor de um barco. Ele começou a escavar. É muito difícil tirar uma coisa que está aterrada na água, na areia, porque ao mesmo tempo que você vai tirando, a areia vai descendo. Eu vi ele retirar aquele motor da areia da praia e levou para sua casa. Morava na beira de uma rua assim, colocou numa oficina e desmontou com muito sacrifício, até cortando muitos parafusos, né? Aquele motor de barco, ele tirou, ele tirou pedaço por pedaço, peça por peça, e limpou uma por uma, jateou uma por uma, pintou uma por uma, e aquilo que não servia mais ele fez novo e botou aquele motor para funcionar, pintado novo. Eu disse, não é difícil, não é diferente da vida humana. Não é nada diferente. Alguém pega uma casa em ruínas, e você vê ele limpando, restaurando, e de repente fica aquela casa linda e maravilhosa, como a casa dos sonhos de muitas pessoas. Para muitos passavam ali e diziam, isso não presta mais para nada, isso é um lixão, né? Aí é morada de animais, morada de inseto, aí ninguém vai, aí moram indigentes ou pessoas transeuntes que passam por aqui, dormem à noite, não serve mais, mas alguém vai lá com todo carinho, todo zelo e restaura, a ponto de ser novamente usado como uma casa para uma família. Assim somos nós humanos. Por que uma pessoa, quando cai na igreja, quando ela tropeça, muitos não dão ênfase, não dão valor àquela pessoa? Tem muitos que jogam fora porque eu já tenho 200 membros, eu não preciso mais um para me incomodar. Eu tenho 500, eu tenho 1000 membros na igreja, né? Mas vai alguém lá com zelo, vai naquela casa e começa a conversar, começa a orar, faz uma campanha, e aquela pessoa vai se levantando, se restaurando, e Deus vai começando a de novo zelar por ela, renovando sua vida espiritual. É lindo isso. Esse é um ministério maravilhoso que muitas vezes ninguém dá valor dentro da igreja.
sabe? Uma pessoa que está dentro da igreja vê uma pessoa cair, enquanto que os outros apedrejam, os outros criticam, os outros dizem bem feito, tomara que nunca mais volte, tomara que morra. Alguém vai lá cheio de amor e misericórdia e restaura aquela vida. Como é lindo isso, como é maravilhoso. Se você tem esse ministério, parabéns para você. Se você tem esse dom, esse zelo, né, esse amor por aqueles que estão caídos, Deus é contigo, porque as pessoas, quando são renovadas, meus irmãos, entra aquela frase que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Tem gente que valoriza muito mais a segunda chance, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª, a 1000ª, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu vou trazer uns exemplos aqui na Bíblia Sagrada. Por exemplo, o profeta que não tinha amor. Existe profeta que não tem amor. Ele profetiza mesmo para julgar mesmo. Ele dá a sentença. E ele não quer nem saber, porque ele é mandado de Deus dar a sentença. Mas muitas vezes ele não fala com amor. É o profeta Jonas. Lá em Jonas capítulo 2, do verso 4 a 9, ele disse: e eu disse, lançado estou de diante de teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Onde é que estava Jonas? No ventre de uma baleia. Lá no intestino de uma baleia estava Jonas, depois de profetizar, né? Depois de ser o profeta de Deus, agora que pegou o caminho errado, ele pegou a estrada errada, a contramão, e andar na contramão de Deus, nós só vamos perecer. Nós não podemos entrar na contramão do Senhor, Ele é soberano. Deus não admite pecado contra a sua soberania. Davi pecou contra a santidade de Deus, foi perdoado. Saul pecou contra a soberania e não foi perdoado. Seu ministério foi acabado. Então não se deve pecar contra a soberania de Deus. Se Deus disser vai, vai. Se Deus disser fala, fala. Se Deus disser executa, executa. Mas se Deus disser vai lá e levanta aquela pessoa, vai lá e levanta ela. Isso é soberania de Deus, porque nós somos dele, o dom que está em nós é dele, a unção que está em nós é dele. Nós não somos nada, nós nunca fizemos nada para merecer o que Deus fez por nós. Não, nós seres humanos não temos crédito, não fizemos nada. Foi a graça dele através do sacrifício do Calvário que nos fez quem nós somos. Então por que não obedecer à voz de Deus? Aí está Jonas, o desobediente, lá no ventre do peixe. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas me enrolaram a minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha alma da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Aí o Senhor disse para o peixe: vomita esse sujeito lá na praia, né? Vomita ele de volta lá onde ele tomou o navio. E vamos empreitar uma nova jornada, renovados e prontos a fazer a vontade de Deus. Deus está pronto para renovar alguém nessa tarde. Deus está pronto para renovar essa família. Deus está pronto para renovar teu ministério. Deus está pronto para te levantar novamente. Basta você querer, basta você obedecer, basta você voltar, basta você cumprir seus votos, basta você se colocar na posição de servo e dizer: pequei,
transgredi, caí, lançado estou da tua presença, mas ouve a minha oração nessa tarde. É lindo a renovação espiritual, como é lindo você ver alguém renovado, você vê alguém cheio da graça e da unção do Espírito Santo, renovados para voltar para a casa do Pai, aquele lugar que você nunca deveria ter saído, aquele lugar que o ser humano nunca deveria ter saído. Lá em Lucas 15, 18 e 19, você vê a volta do filho pródigo. Sabe quantos filhos pródigos nós temos hoje em nossa cidade e você também tem aí? Quantos filhos pródigos que um dia, aborrecidos com A, com B, com C dentro da igreja, resolveram levantar acampamento e voltar ao mundão e dizer: eu vou voltar, e gastou tudo que Deus lhe deu. Jogou fora a unção para expulsar demônio, jogou fora os dons de curar, jogou fora o dom de falar línguas estranhas, jogou fora a unção de profetizar, jogou tudo, acabou com a riqueza que tinha e agora voltou para os bailões, voltou para as baladas das noites e das madrugadas, voltou para as rodas de mesa de cerveja, voltou para a drogadição, aqueles vícios terríveis de droga, voltou para tantas outras coisas, mas agora cai em si dizendo, como disse o filho pródigo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Ah, meus irmãos, o pai todos os dias, quem sabe, olhava para aquela estrada, para aquele lugar onde o filho um dia deu as costas e sempre está esperando que um dia o filho volte para o seu lugar. Há uma cadeira vazia lá dentro daquela igreja, há uma cadeira vazia e ela tem o teu nome, ela tem o teu endereço, ela sabe quem você é. Você deixou o seu lugar vazio e essa é uma tarde que eu prego para alguém que está parado, alguém que já foi usado nas mãos do Senhor, alguém que já foi muito usado dentro do ministério, mas está parado porque resolveu dar um pulinho lá fora e gastar tudo que tinha de riqueza, mas está tudo disponível novamente, principalmente os pés do pai que corre até esse filho pródigo, os seus braços que correm para abraçá-lo, o beijo da hospitalidade do pai estão sempre prontos para te receber. Volte nessa tarde, volte nesse dia. Você está perdendo, você está colocando em jogo a tua eternidade, você está colocando em jogo aí o futuro da tua alma, da tua família e daqueles que acreditavam em você. Volta, filho pródigo, filha pródiga. Está na hora de voltar para a casa do Pai. Na casa do Pai não falta pão, na casa do Pai não falta água, na casa do Pai não falta alegria, na casa do Pai não falta abraço, na casa do Pai não vai faltar o crítico, não vai faltar o perseguidor, mas não vai faltar a presença de Deus na tua vida. A casa do Pai é o melhor, o lugar mais seguro da face da terra, não é lá dentro de um quartel, dentro do exército, não. O lugar mais seguro é a casa do Pai, onde você nunca deveria ter saído, mas essa é uma tarde que você pode voltar e dizer: eis-me aqui, Senhor, recebe-me como um dos teus empregados. Não precisa ser nem como filho, como empregado, porque eu sei que aqui há carinho, a presença de Deus, a amor, a misericórdia, a perdão e essa graça derramada todos os dias, renovados e prontos para voltar à casa do Pai. Oh, maravilha de Deus! Maravilha de Deus, nesse nosso Brasil nós temos muitas pessoas desviadas, muitas pessoas como filhos e filhas pródigas que saíram e não tem força para voltar. Mas diga nessa tarde: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me somente como um dos teus empregados, para mim basta, não precisa nem me receber como filho. Mas o pai não, o pai disse: esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
E Ele vai te dar um anel novo, sapatos novos, vestes novas e um grande banquete. Aleluia! Há um banquete esperando por você. Há uma cadeira vazia que tem o seu nome. Volte para a casa de Deus, renovados e pronto para usar nossos talentos. Lá em João capítulo 21, verso 3 a 6 diz assim: disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. Jesus já morreu mesmo, nós fomos enganados, né? Agora é só perseguição, estamos frustrados, decepcionados, não é aquilo que eu imaginava, não é aquilo que nós pensamos, né? Vou pescar, disseram-lhe eles também nós vamos contigo. E levou mais 6 com ele. Foram e subiram logo para o barco naquela noite e nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe, não. E ele disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E lançaram-no, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. E depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter perguntado, ou dito a terceira vez, amas-me? Ele disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Por que 3 vezes? Porque foram 3 vezes que Pedro negou Jesus diante de uma fogueira. E ali na praia tinha uma fogueira com peixe e mel, prontinha para recepcioná-los. Eles resolveram voltar à vida secular. Muitos obreiros voltam para a vida secular. Saem do ministério, porque o ministério não é fácil, não é para qualquer um. Eles saem e voltam à vida secular, mas já não é mais o mesmo. A vida secular não preenche mais o vazio. Aí você sente tristeza por ter abandonado o ministério e não se dá bem na vida secular porque você está desatualizado com a vida secular. Deus está falando com você. Você está desatualizado onde você há 20 e 30 anos atrás trabalhava. E você demora a se atualizar. Seu corpo não é mais o mesmo, suas forças não são mais a mesma. Você não serve mais para esse trabalho pesado, mas serve para a obra de Deus. O coração na obra de Deus e a mente é o que trabalha. Mas aí precisa esforço físico. E você descobriu que a saída do ministério foi um prejuízo. Assim foi Pedro e os seus amigos. Vamos pescar, vamos voltar à nossa velha vida. Nós temos prática, fazia 3 anos e meio que ninguém pescava. E quando chegaram lá, não apanharam nada, não deram sorte, porque Jesus não estava com eles ali. Será que Jesus está contigo aí nessa vida secular que você abandonou o ministério? Ou Ele está te esperando de volta lá no ministério? E Jesus aparece na praia, aquele que morreu, aquele que eles não acreditaram na sua ressurreição. Acabou para nós. E Jesus grita lá da praia, tendes alguma coisa para comer? Nada apanhamos, Senhor. Então joga a rede do lado direito. Sempre o olheiro que fica na praia, ele vê onde está o peixe. É que você não mora na beira do mar. Se você morasse na beira do mar, quem vai pescar lá, puxar a rede, sempre tem um olheiro na parte mais alta. E ele sabe onde está o cardume de peixes, né? Ele disse, joga do lado direito, mas aqui foi, joga do lado certo. Você está jogando do lado errado. Você não está do lado certo, mas vou te dar uma chance. Só mais essa, é a última. Joga do lado certo, volta para o lado certo. Você está do lado errado. Deus te chamou para o ministério. Deus te chamou para a sua obra. Ele não vai deixar faltar o pão, o calçado, a roupa. Ele não vai deixar faltar o veículo, a casa para morar. Ele não vai deixar faltar nada para você. Se você acredita nos homens que são falhos, por que não acreditar em Deus que é perfeito?
Volta, seja renovado e aprenda a viver sendo apedrejado, sendo humilhado, caluniado, difamado. O importante é a última palavra que vem de Deus. Tem pessoas que não aguentam a difamação, a calúnia, a perseguição. E a primeira coisa que dizem é: vou voltar para pescar. Vamos lá, pessoal, vamos pescar. Olha, meus irmãos, não faça isso. Deus precisa de você no ministério. Ah, mas tem tantos obreiros lá. Mas ninguém é igual a você. Ah, tem 200 obreiros naquela igreja. Mas o seu lugar é seu lugar. Teu ministério é exclusivo. Deus sabe como te utilizar. Deus tem prazer em usar você. Essa é uma tarde em que nós precisamos voltar a ser renovados. Renovados no ministério, renovados na unção, renovados na graça, renovados na visão espiritual. Porque é uma nova etapa que vai começar. Deus nunca coloca alguém no lugar sem primeiro prová-lo. E às vezes nós falhamos na prova. Deus primeiro prova para depois aprovar. O livro de Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo para derrubar. Mas Deus prova para aprovar. Você está sendo provado. E nessa prova já tem a vitória. Somos mais que vencedores, né? Já entramos como vencedor. O troféu já é nosso. A coroa já é nossa. Não tem como voltar atrás. É preciso, depois de renovado, usar os dons e talentos na obra de Deus. Sempre lançar a rede do lado certo, correto, do lado direito. Cada um na vocação em que foi chamado. Você sabia que a pessoa chamada, ela sente o peso da responsabilidade e ela quer desistir? Todo chamado quer desistir um dia. Você pensa que eu nunca pensei em desistir? Uma vez eu parei 2 anos. Parei. Eu voltei da obra missionária, decepcionado, frustrado, depois de fazer toda a minha família sofrer, depois de colher centenas de almas. Eu fiquei frustrado com o meu pastor, decepcionado com ele. E o meu pastor era nada mais, nada menos do que Cezino Bernardino. Voltei para casa, comprei um carro e fui trabalhar de taxista. Mas a saudade era muito grande. A minha família estava perecendo. 2 anos eu fiquei. Passava um pastor e eu xingava ele. Passava um irmão, 2 anos sem Santa Ceia. Até que o pastor Cezino foi na minha casa. Sentou lá, ele entrou por uma porta e eu saí pela outra. E tão triste que eu estava com ele. Ele conversou com minha esposa durante 1 hora. E eu naquele dia seguinte eu vim no culto. Bastou um dos pastores colocar 2 dedos, esses 2 dedos assim, ó, no meu ombro. Quando ele colocou no meu ombro, Deus me renovou naquela manhã missionária. Deus me renovou. E eu comecei novamente. Não caí em adultério, não caí em prostituição, não usei drogas, não usei bebida, não, nada disso, nada me contaminava, mas havia uma tristeza muito grande no meu coração. E nesse dia que aquele irmão pastor que já está na glória com o Senhor, colocou 2 dedos no meu ombro, a glória de Deus encheu novamente a minha vida e eu não pude parar mais no ministério. Isso fazem 30 anos. Eu voltei desanimado, frustrado por causa de calúnia. Alguém inventou uma história, essa história veio aos ouvidos do pastor. Ele disse: eu acredito em vocês, vocês nunca fariam uma coisa dessa. Para mim, ele disse: vocês nunca fariam isso. Mas por que você entristeceu? Eu disse: não sei. Entrou uma tristeza no meu coração e a minha vontade foi de desaparecer do ministério. Não, seu lugar está ali. E naquele ano Deus me deu um ministério no meio de tantos outros ministérios. Era chamado Tarde da Vitória. E nós ficamos 25 anos naquele culto e ganhamos centenas e centenas de almas. Uma grande obra Deus começou. Depois começamos a viajar ao campo missionário e abrir novas frentes de trabalho.
E estamos aqui alegres, esperando Jesus voltar. Por isso eu digo para você, não vale a pena fugir. De Deus ninguém foge, de Deus ninguém escapa. Eu estou falando com você nessa tarde, que disse que o ministério para você encerrou, e você disse que vai voltar para a vida secular. Não faça isso. O ministério está em primeiro lugar na sua vida. Se você gosta de construir, gosta de ser um mecânico, se você gosta de ser um contador, se você gosta de ser um profissional na área secular, você pode fazê-lo sim, sem problema, mas não largue o ministério. Não abandone o ministério. Tenha seus dias de jejum, de consagração, suas horas de oração, de estudo da Bíblia Sagrada. Não perca culto, não perca reunião, não perca o ministério que Deus te deu. Não faça isso. Quem vai perecer é a sua família, é você. No futuro você vai olhar para trás e dizer como eu fui tolo, como eu fui negligente com as coisas de Deus. Hoje é dia de voltar, hoje é dia de se levantar. Seja homem, seja mulher, seja jovem, seja ancião, anciã. Hoje é dia de voltar à posição que Deus te chamou. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele não te abandona e nunca te abandonará. A unção que está para vir sobre você é maior do que aquela que você imagina. Há uma unção chegando sobre a tua vida e é hora de você voltar e ficar no centro da vontade de Deus para ser usado. Em nome de Jesus Cristo. Renovados e agora voltar a consertar o que ficou para trás. Você conhece o caminho de Esaú? O caminho de Esaú. Lá em Gênesis 32:9, disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Eu vou fazer coisas boas na tua vida. Não posso voltar, Senhor. Jacó disse, não posso voltar, não posso. Meu irmão Esaú quer me matar. Eu fiz uma coisa errada lá atrás. Faz 20 anos, Senhor. Tempo não apaga pecado. Tempo não caduca pecado. Não, quem apaga pecado é o conserto e o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Voltar onde causamos e deixamos problemas a serem resolvidos. Carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, osso dos nossos ossos. Não vai em frente. Nós temos 3 coisas na nossa vida ministerial que nós temos que cuidar muito. Escute, 3 coisas. Nós não estamos lutando contra o vento, nós estamos lutando contra o arqui-inimigo chamado Satanás e seus demônios, que nos conhecem a nós melhor do que nós mesmos. Conhece nossas fortalezas, mas conhece nossas fraquezas. Conhece o nosso intuito, nosso objetivo, nossos projetos, mas estão tentando destruí-los. Tem 3 coisas que nós devemos priorizar: retaguarda, base e ataque. Você está numa guerra, meu irmão. Minha irmã, o ministério é uma guerra. Aqui não tem negócio de ficar em cima do muro. Ou você está do lado de Deus ou está do lado de Satanás. Aqui você tem que pular o muro e dizer: Satanás, em nome de Jesus eu estou voltando. E eu vim aqui consertar meus erros. Eu vim aqui pedir perdão dos meus pecados. Eu vou abraçar quem precisa ser abraçado. Eu vou pedir perdão para quem precisa ser perdoado. E vou perdoar quem precisa ser perdoado. Vou perdoar e vou liberar perdão. E vou aceitar o perdão de alguns. Isso é retaguarda. É lá atrás, é na família. Proteger a minha casa. Tampar todas as brechas do muro da minha casa. Não vou deixar brecha nenhuma no muro. Satanás não vai entrar por lugar nenhum. Vou lacrar todas as portas que estão abertas. O sangue de Jesus Cristo lacra todas as portas. E Satanás não tem acesso. Quando eu libero o perdão e quando eu recebo o perdão. Esse foi o trabalho de Jacó.
Ah, Senhor, meu irmão quer me matar. Eu me lembrei, Senhor, que há 20 anos atrás eu enganei meu pai, eu enganei meu irmão, eu tomei a primogenitura e ele é um forte caçador, ele vai me matar. Eu sou apenas um pastor de ovelhas. Olha as mulheres que eu tenho, os filhos que eu tenho. Mas Jacó foi esperto. Jacó mandou mais de 500 animais de presente. Mandou em grupos. Vai lá, vão suavizando o coração de Esaú. Deus disse para ele, volta. Eu tenho promessas contigo, mas volta e conserta os teus erros. Volta, pede perdão, presenteia, abraça, porque eu quero te levantar, eu tenho promessa, eu tenho 12 tribos aí nascidas na tua casa. Dessas 12 tribos eu farei a nação de Israel. É promessa que eu fiz a Abraão e ao teu pai Isaque, e ela cai sobre você e vai cair sobre seus filhos. Eu tenho algo para realizar na tua vida que é grande. Você precisa voltar atrás, você precisa consertar, você precisa de um renovo no meio da família. E Jacó fez. Voltar pelo caminho de Esaú é deixar para trás todo o nosso orgulho e desarmar o inimigo de alguém que estava em débito em nossa vida antes de sermos renovados pelo Espírito Santo. Ah, mas vai dar certo. Não, vai dar certo sim, não te preocupe. Volta atrás. Não deixa lá uma ponte quebrada, não. Não fica jogando pedra no caminho. Nós temos que voltar por ali. Nós temos que voltar lá, olhar nos olhos do parente, do irmão, do amigo e dizer para ele, eu vim aqui dizer para você que eu errei. Eu vim aqui dizer para você que eu pequei. Eu vim aqui dar um presente para mostrar para você que eu tô quebrado e eu preciso voltar. Deus tem falado comigo e eu preciso ser restaurado, eu preciso ser renovado. E se eu não te perdoar, eu não sou renovado. E se eu não receber o teu perdão, dá o presente, abrace, beije e diga, eu quero ser teu irmão, eu quero ser teu servo, eu quero ser humilde novamente para dizer para você que eu preciso. Ah, meu irmão, isso aí é desarmar, é pegar a arma da mão de Satanás e dizer, joga fora. É tirar a munição da mão de Satanás, é retaguarda. Agora vem a base, família estruturada. Base é família estruturada. Quando nós lutamos com Satanás lá na frente, sabe o que acontece? Ele dá a volta e vai lá na nossa família. Se ele encontrar uma brecha dentro de casa, ele acaba com o nosso casamento, com nossos filhos. Ele não tem misericórdia, esse miserável não tem misericórdia. Então é retaguarda, é consertar o que ficou para trás. É base, é família. E agora sim, com a retaguarda perdoada, os muros lacrados, com a família estruturada, debaixo da graça de Deus, protegido, pode ir para frente, planejar, arquitetar, pode ir lá dizer, Deus vai me usar, porque Deus vai te usar. Essa é uma coisa linda, é o caminho de Esaú. Nós precisamos voltar muitas vezes pelo caminho de Esaú. Coragem, porque Deus vai te usar poderosamente. Não tenha medo, não tenha receio, faça a sua parte e deixa que Deus trabalhe, começar tudo de novo. Como disse Paulo em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Em Apocalipse 2,5 diz, lembra, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Renovados e agora com a presença de Jesus em nossas vidas, um casamento novo em que Cristo é o nosso principal convidado. Temos que consertar as coisas dentro de casa. Em João 2, de 1 a 3 diz, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse,
Acabou o vinho. Acabou. Ah, meu irmão, companheiro de ministério, não deixe acabar o vinho no teu casamento. A tua principal companheira, ajudadora, adjutora no casamento é a tua esposa. Não é a secretária da igreja, não é o secretário, não é o copastor, o teu vice, não. É a companheira. É aquela que suporta a carga, o choro, a luta, a prova. Não tenha ela como uma funcionária da igreja. Não tenha ela como uma secretária. Não, não. Ela é o membro mais próximo do ministério. Aquela que você pode desabafar os problemas da igreja e com ela chorar e dizer: vamos conseguir. O vinho precisa ser renovado. Cuidado, muito cuidado, porque a tua primeira congregação é o teu casamento. A tua primeira congregação não foi aquela que o presidente levou lá e empossou você numa congregação, não, não. Alguém foi lá e fizeram uma banda de música e colocaram você lá naquele dia. Aqui está o vosso pastor, e o pessoal abraçou e tal, estão uma lua de mel e tal. Não, não foi aquela que casou com você. Seja ele, seja ela. Cônjuge, o teu cônjuge é o teu primeiro membro, primeiro cooperador, primeiro copastor. É aquela dentro de casa. E ali o vinho não pode acabar. O vinho é alegria. O vinho é símbolo de alegria, de prazer. Isso não pode acabar no casamento. Ah, é renovados. Quando acabar o vinho da alegria, da nova vida, ele, o principal convidado, está sempre presente para transformar água em vinho novo. Nessa nova vida, nessa nova etapa de fé com Cristo e renovados no Espírito Santo, sempre teremos e veremos milagres acontecendo. Glória a Deus. Você conhece a história da águia? Estou terminando aqui a minha reflexão. A águia que voa nos céus, caçadora, vive acima da tempestade, né? A águia tem uma visão especial que ninguém tem, voa numa rapidez como ninguém voa, mas aos 40 anos ela precisa ser renovada. Seu bico está longo, já não pode mais comer, suas unhas dos pés estão muito compridas, já não pode agarrar a presa, e suas asas estão com muita gordura e já não pode mais voar. Então ela sobe além das montanhas e lá em cima ela arranca as unhas dos pés com seu bico e depois arranca as suas penas com esse mesmo bico e depois esfrega esse bico na pedra até cortar a metade dele e fica ali esperando até as penas crescerem novamente, né? As unhas crescerem, então ela desce para um voo e vive até os 70 anos de idade, renovados em Cristo Jesus. O rei Davi precisava de uma confissão e de perdão, então veio a ele a renovação sobre sua vida no reino e sua família. É o Salmo de número 51, que ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com espírito voluntário. Se envelhecer na terra sua raiz, o seu tronco morrer no pó,
ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Você pode ser aquela árvore que está lá morta praticamente, mas a água da palavra nessa tarde, ela te alcança, ao cheiro das águas brotará. Deus está falando com você. Te levanta nessa tarde, acha um lugarzinho aí, dobra o teu joelho e diga: Deus, eu preciso voltar, eu preciso ser renovado, eu tenho saudade, eu me sinto vazio, me sinto excluído. Senhor, eu errei, eu pequei, eu preciso voltar a ser o que eu era. Eu reconheço, Senhor, que desobedeci a tua voz e andei por caminhos que não deveria ter andado e fiz o que não deveria ter feito. Renova em mim nessa tarde o teu Espírito Santo, renova em mim a tua presença e sustenta-me, Senhor, até o fim da minha vida. Eu não sei se você está acamado, se você está sentado, trabalhando, mas a palavra do Senhor é para você que está aí me ouvindo nesta hora. Para você que parou agora e está refletindo no cheiro das águas da palavra. Deus fala que é com você. Teu lugar está vazio, os braços do Pai estão abertos. A presença do Senhor quer voltar a agir dentro de você. Obedeça a voz de Deus nessa tarde e seja renovado em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, eu sinto a tua presença nesse estúdio. Tu estás aqui comigo nessa tarde e tu vai de encontro a este homem agora, que parou de trabalhar e começa a refletir na tua palavra. Tu vai de encontro a esta mulher nessa tarde. Tu vai de encontro a este jovem, esse adolescente, a esse obreiro que estava cansado, a esta mulher que se achava perseguida. Pai, em nome de Jesus Cristo, esta é uma palavra que veio do céu ao meu coração e nessa tarde eu transmito aos teus servos renovo espiritual, renovação física, renovação emocional, renovação em todas as áreas da sua vida. É um processo que ele começa nessa tarde, Senhor. Ó Deus, entra nessa mente, entra no coração dessa pessoa e começa a levá-la pelo caminho da renovação, o caminho da alegria, Senhor, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele agora vem com mais experiência, Senhor. Ele vem agora contando, Senhor, o seu sofrimento, onde não deveria ter falado, ou pensado, ou agido, ou tocado. E agora ele vem contando, Senhor, para outros que pensam em desistir, para que não desistam, porque lá fora não tem nada para nós. No mundo secular, ele já ficou para trás e nós temos algo ministerial para apresentar. E nessa tarde, ó Pai, entra nesta vida, entra nesse lar, no seio desta família e começa a renovar, ó Deus, e começa a levantar com autoridade e com graça, renova as línguas estranhas, renova os dons espirituais, perdoa todos os seus pecados, Senhor, lava no teu precioso sangue o seu espírito, a sua alma, o seu corpo e tira toda mancha, toda nódoa, toda mácula que o pecado deixou, apaga, limpa, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo este homem, eu abençoo esta mulher, eu abençoo esse adolescente, esse jovem, Senhor, que está de joelhos dobrados, que sua alma se curva diante de Ti nesta hora, pedindo o Teu perdão e a Tua misericórdia.
Amado Espírito Santo, essa pessoa tem valor, tu a valorizas, sempre valorizaste, e tu tens algo novo para colocar em sua vida. Ministramos um novo ministério sobre essa vida, ministramos uma nova unção sobre essa vida, ministramos, Senhor, algo novo que vai vir sobre ele e sobre ela, para a glória do teu nome, para que sejam usados nas tuas mãos. A glória é tua, Senhor, a unção é tua, o poder vem de ti, e a misericórdia do Senhor os abraça. Derrama a tua graça sobre eles como chuva nessa tarde, regando esta árvore que estava morta. Ela vai começar a brotar, ela vai começar a crescer, ela vai produzir frutos, muitos e muitos frutos, e vai viver muito tempo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém, Senhor.